A pergunta, então, é sobre as bases neurais da motivação para aprendizagem. Tá? Então, o papel da dopamina. A atividade dopaminérgica ela é extremamente importante para a aprendizagem escolar. Tá? E a coisa funciona, e ela é importante em dois sentidos. Né? A dopamina é importante porque ela regula os comportamentos apetitivos, a exploração do ambiente, e ela é importante porque ela modula a atividade na memória de trabalho. Tá? Então, a dopamina ela é sintetizada por neurônios cujo corpo celular fica no mesencéfalo, no tronco cerebral, numa área chamada VTA, área ventral do tegmento, que fica do lado da substância nigra. Né? Da substância nigra sai um feixe de fibras, que é o feixe nigroestriatal, que se projeta da substância nigra para o núcleo estriado, e ele tem um papel na regulação do movimento, na iniciação, na fluidez de movimento, e cuja perturbação causa a doença de Parkinson. Tá? Bom, da área VTA, que é adjacente à substância nigra, saem dois feixes dopaminérgicos principais, que é a via mesocortical e a via mesolímbica. Né? Então, a via mesocortical são as projeções de VTA para o córtex pré-frontal. E a importância dessa via mesocortical na cognição é o seguinte: ela modula a atividade dos neurônios dopaminérgicos no córtex pré-frontal. Esses neurônios eles têm uma propriedade, os neurônios dopaminérgicos eles têm uma propriedade que as descargas deles são tônicas, as descargas são sustentadas. A descarga do neurônio pode ser fásico, né? Ele emite um potencial de ação e para, ele pode emitir isso com uma determinada periodicidade, com uma determinada frequência. Os neurônios dopaminérgicos eles têm essas características assim, quando ele ocorre a despolarização, ele tem uma descarga e essa descarga é sustentada, ela vai durar alguns segundos. Tá? Existem evidências, né, de que essa descarga sustentada dos neurônios dopaminérgicos modulados pela dopamina no córtex pré-frontal é a base da memória de trabalho. Então esse é o mecanismo fisiológico que permite que a gente represente conteúdos mentais, que a gente resgate os conteúdos mentais da memória de longo prazo e mantenha esses conteúdos ativos, representados de forma que a gente possa processá-los, que a gente possa estabelecer conexões lógicas entre esses conteúdos. Então, quando a gente fala assim, toda aprendizagem é ativa, toda aprendizagem envolve atividade na memória de trabalho, a gente está dizendo toda atividade envolve modulação dopaminérgica no córtex pré-frontal. Tá? Então, nesse sentido é importante. Então, se a gente está dizendo que a aprendizagem de habilidades, a motivação para a aprendizagem de habilidades cognitivamente secundárias é cognitivamente mediada, que o comportamento é regulado em função de metas abstratas que são projetadas no futuro, quem permite fazer fazer essa ponte é a regulação dopaminérgica. Tá? Então, assim, você tem que manter essas representações na mente. Assim, eu vou estudar, eu vou entrar na faculdade, vou conhecer uma moça bacana, inteligente, vou casar com ela, vou ter uns filhos legais. Tá? Vou ter um bom salário, vou conseguir viver bem. E por causa disso eu tenho que fazer esse troço super chato de estudar aqui agora. Tá? Então, quem que faz isso? Essa modulação dopaminérgica que representa esse objetivo. Tá? E esse objetivo, então, vai regular o meu comportamento para fazer, assim, inibir, né, filtrar seletivamente para fora a atenção em relação a demandas que estão concorrendo com essa tarefa aqui, mas que elas são irrelevantes com vistas a esse objetivo maior, né, essa recompensa maior que eu estou almejando. Tá? Então esse é o mecanismo cognitivo que envolve, né, a modulação dopaminérgica de neurônios piramidais no córtex pré-frontal e
constitui a base da memória de trabalho e da atividade mental relacionada com a aprendizagem. Circuito mesolímbico. Tá? O circuito mesolímbico sai do VTA e se projeta para uma região chamada núcleos accumbens, tá? E para a amígdala, para outras estruturas também. Então aqui é o seguinte, tudo isso que a gente está falando é a simplificação assim bem grosseira, é simplificação da simplificação. Na verdade o cérebro é muito mais complicado do que isso. Essas são as coisas que eu sei. Tá? Tem coisas que outras pessoas sabem mais do que eu, tem coisas que a gente não sabe ainda. Tá? Então, um modelo importante da motivação é um modelo de duas motivações básicas, duas pulsões comportamentais. Eu vou discutir isso no curso de férias. Estão fazendo propaganda já, que vai ter no curso de férias. Tá? Então você tem pulsões de aproximação e pulsões de evitação. Tá? Você pega um rato, por exemplo. Né? Você coloca o rato em campo aberto, que se chama. Você tira o rato da toca, bota o rato no laboratório numa situação que ele não tem para onde fugir, ele não tem onde se abrigar, ele fica exposto aos potenciais predadores. Os ratos detestam isso, eles ficam muito ansiosos nessas circunstâncias e eles começam a procurar uma toca, procurar um lugar para se esconder. Qual que é o drama do rato? O drama do rato é o seguinte, se ele se esconde, se ele fica na toca, ele se protege de predadores potenciais. Entretanto, se ele se expõe muito, ele corre o risco de ser predado. Entretanto, se ele não se expuser, ele não vai encontrar um parceiro sexual para se reproduzir, ele não vai encontrar o alimento que ele precisa para sobreviver. Tá? Então, o comportamento adaptativo ele resulta de um equilíbrio entre esses dois impulsos, essas duas pulsões de aproximação para o ambiente e de afastamento, de evitação do ambiente. A dopamina é o neurotransmissor que regula isso, né? Regula esse equilíbrio. Né? Então, se você tem uma atividade dopaminérgica muito baixa, o animal não explora o ambiente. À medida que você vai aumentando a atividade dopaminérgica, ele vai explorando cada vez mais até que chega num ótimo de desempenho. A partir disso, se aumenta mais a atividade dopaminérgica, o comportamento do animal se desorganiza. Tá? Tinha um experimento que o pessoal fazia, né, quando eu estava no ensino médio, que iam lá os estudantes de medicina com um guarda-pó branco, iam lá no colégio e iam falar sobre drogas e tal, para os jovens não usarem drogas e não sei mais o que. Tá? Aí eles faziam um experimento assim, eles levavam uns ratinhos numa gaiola, aí estavam todos os ratos lá, rataiando e tal, aí eles puxavam um rato e faziam uma injeção de anfetamina no rato. Tá? Pegavam o rato anfetaminado e botavam na gaiola lá. O que acontecia? Os outros ratos piravam. Os ratos começavam a correr, feito uns doidos, assim, né? Sem função adaptativa, sem padrão nenhum, numa agitação frenética. Né? E esse experimento ele é genial por dois motivos. Né? Segundo, que ele mostra essa questão, assim, se você aumenta muito a atividade dopaminérgica, como no caso, por exemplo, da esquizofrenia, né? Você desorganiza o comportamento. Se você diminui, como no caso do Parkinson, né? Diminui a iniciativa, a exploração do ambiente, assim por diante. Mas o negócio mais genial que tem do experimento é a questão do contágio social, né? Você tem um rato que está se comportando de outra maneira e ele influencia todos os outros que vão se comportar. Então ele fica perturbando o comportamento de todos os colegas dele.